Livro de Jó, capítulo 38. 37 capítulos. 3 amigos que acusaram, um jovem que prometeu algo diferente e chegou ao mesmo lugar. E Jó, que havia defendido sua inocência, desafiado Deus ao tribunal, pedido um árbitro, declarado seu defensor vivo, assinado sua defesa. E então silêncio, e então um redemoinho. E do meio do redemoinho, uma voz. Não a voz de um anjo, não a voz de um profeta, a voz do Criador. E Deus abriu não com consolo, mas com um desafio. As suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostre agora que é valente, e responda às perguntas que lhe vou fazer. Era surpreendente. Jó havia pedido para ser ouvido, para apresentar sua causa, para ter um encontro com Deus. E Deus chegou, e virou o tribunal do avesso. Não, Jó, aqui estão suas respostas. Mas Jó, responda às minhas perguntas. E havia algo de respeitoso nisso. Deus não tratou Jó como um verme, como Bildade havia feito. Tratou-o como alguém capaz de ouvir as perguntas mais difíceis do universo. Mostre agora que é valente. Era um convite. Era um desafio. Era um reconhecimento da estatura de Jó. E então as perguntas começaram. E não pararam. Onde é que você estava quando criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo, e quem foi que fez as medições? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro, e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Onde você estava? A pergunta mais simples e mais devastadora. Jó havia questionado as ações de Deus. Havia desafiado a justiça divina. Havia pedido que Deus prestasse contas. E Deus respondeu, muito bem. Vamos falar sobre o que aconteceu antes de você existir. Onde você estava quando as estrelas cantavam na manhã da criação? Não havia resposta. Jó não estava. Mas a imagem em si, as estrelas cantando, os anjos gritando de alegria na manhã da criação, era de uma beleza que desarmava. O universo nascendo em celebração. E as perguntas continuaram, sobre o mar. Quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Fui eu que cobri o mar com as nuvens, e o envolvi com a escuridão. Marquei os seus limites, e fechei com trancas as suas portas. E eu lhe disse, você chegará até este ponto e daqui não passará. As suas altas ondas pararão aqui. O mar que jorra do ventre da terra, primordial, caótico e imenso. E Deus que fecha os portões, que marca os limites, que diz à onda, até aqui. A mesma potência do mar que havíamos visto em Jó 26, descrita por Jó em admiração. Mas agora, da perspectiva do Criador, fui eu que fiz isso. Estava você lá? E as perguntas sobre luz e tempo. Jó, alguma vez na sua vida você ordenou que viesse a madrugada, e assim começasse um novo dia? Você alguma vez mandou que a luz se espalhasse sobre a terra, sacudindo os perversos e os expulsando dos seus esconderijos? A luz do dia mostra as formas das montanhas e dos vales, como se fossem as dobras de um vestido, ou as marcas de um sinete no barro. Essa luz é clara demais para os perversos, e os impede de praticar a violência. O amanhecer como ato moral. A luz que expulsa os perversos, os ladrões da noite, os assassinos das sombras que Jó havia descrito no capítulo 24. Jó havia perguntado, por que Deus não age contra os ímpios? Deus respondeu, você alguma vez mandou que viesse a madrugada? Você sabe quantas manhãs eu criei, cada uma expulsando os perversos para suas tocas? Você vê o que acontece toda manhã? Ou apenas a noite que parece infinita? E as perguntas se ampliaram, para o cosmos inteiro. Você alguma vez visitou os depósitos onde eu guardo a neve e as chuvas de pedra, que ficam reservadas para tempos de sofrimento e para dias de lutas e de guerras? Será que você pode amarrar com uma corda as estrelas das 7 cabrinhas, ou soltar as correntes que prendem as 3 Marias? Você pode fazer aparecer a estrela d'alva, ou guiar a ursa maior e a ursa menor. Você conhece as leis que governam o céu, e sabe como devem ser aplicadas na terra? Será que a sua voz pode chegar até as nuvens, e mandar que caia tanta chuva que você fique coberto por um dilúvio? Você pode fazer com que os raios apareçam, e venham dizer-lhe, estamos às suas ordens? Depósitos de neve, constelações, raios que obedecem, as 7 cabrinhas e as 3 Marias que Jó havia mencionado no capítulo 9, agora na boca de Deus. Você pode amarrá-las? Você pode soltá-las?
Você conhece as leis que governam o céu? Jó havia falado das constelações com admiração. Deus perguntou: você as move? E então, a virada mais inesperada, de constelações para corvos. Será que é você quem dá de comer às leoas e mata a fome dos leõezinhos, quando estão escondidos nas suas covas, ou ficam de tocaia nas moitas? Quem é que alimenta os corvos, quando andam de um lado para outro com fome, quando os seus filhotes gritam a mim pedindo comida? Do cosmos ao corvo com fome, das constelações ao filhote de leão nas covas. Deus que governa as 7 cabrinhas. É o mesmo Deus que ouve o filhote de corvo gritar pedindo comida. A imensidade que governa o universo se curvava sobre um ninho de pássaro. E havia algo profundamente pessoal nessa última pergunta. Porque Jó havia dito: Deus não me ouve. E Deus respondeu: eu ouço até os corvos que gritam pedindo comida. Jó 38 é o capítulo que muda tudo, não respondendo às perguntas de Jó, mas transformando as próprias perguntas. Jó havia perguntado: por que estou sofrendo? Deus perguntou: onde você estava quando as estrelas cantavam? Jó havia pedido que Deus prestasse contas. Deus perguntou: você já mandou que viesse a madrugada? Jó havia desafiado a justiça divina. Deus mostrou um universo de imensidade incompreensível, e depois um corvo com fome que é alimentado. Não era uma resposta que silenciava por humilhação. Era uma resposta que transformava por revelação. O universo que Deus descreveu não era o universo de um juiz frio e distante. Era o universo de um Criador apaixonado pelos detalhes, que projeta os limites do mar e ouve o filhote de corvo, que canta com as estrelas na manhã da criação e envia chuva no deserto onde ninguém mora. Jó havia pedido um encontro com Deus. E Deus chegou, não com uma explicação, com uma presença, com um cosmos, com perguntas que não eram acusações, mas convites a ver o que Jó havia estado vendo de um ângulo demasiado pequeno. E diante disso tudo, Jó ficou em silêncio. Mas era um silêncio diferente de todos os anteriores. Não o silêncio da derrota, não o silêncio do esgotamento. O silêncio de quem acabou de ver algo que não tem palavras suficientes. Creia, Jesus te ama e Ele vive.